Bom, e o pecuarista que se preocupa com a atividade e a produtividade na fazenda sabe o quanto é importante manejar bem as pastagens. A degradação da pastagem é o processo de queda na produtividade com o decorrer do tempo. Portanto, é importante avaliar as áreas a fim de levantar alguns indicativos que elas podem mostrar se estão ou não em processo de degradação. E na hora da reforma da pastagem, devemos incorporar ou não? Tem muito assunto para a gente conversar a respeito deste assunto, por isso que eu estou mudando de estúdio aqui, vim para cá para receber o engenheiro agrônomo e gerente comercial da Gemi Pasto, o Daniel Diraim, para a gente bater um papo sobre este assunto. Muito bom dia, prazer recebê-lo por aqui mais uma vez. Eu que agradeço, bom dia a todos, Adriano, satisfação bater esse papo, levar informação ao produtor. Esse que, sem dúvida nenhuma, é um assunto que merece atenção, porque a gente vê a saúde da produtividade muito bem representada pela saúde do pasto, né, Daniel? Com certeza, é o principal insumo, é o insumo mais barato, né? O Brasil tem condição, né? Área, tem clima favorável para esse desenvolvimento da pastagem, não à toa é a principal atividade, é o principal país produzindo carne a pasto e conduzir bem essa pastagem é fundamental e determinante. E o mais importante ou mais interessante de tudo isso é que alguns pontos, né, não tem custo para o produtor fazer o ajuste. Então, a base de tudo, óbvio, é uma pastagem bem formada e ajustar manejo. O que é o manejo? Altura e saída dos animais. Então, vai depender da região que o produtor está, questão de clima, a fertilidade que ele tem natural, a categoria animal, como construir isso. E é muito mais uma questão, né, de cultura dentro da propriedade, fazer esse ajuste. E a gente consegue, mesmo muitas vezes, vamos lá, com uma umidícula, uma dictioneura, capins adaptados a condições adversas, bem manejados, o produtor consegue, né, níveis de fertilidade muito bons, porque às vezes ele está numa região que ele não consegue, é inviável ou é impossível, ele tem um limitante de água, um limitante de acesso à propriedade para levar, para mudar a fertilidade, que aí a ferramenta que ele tem é realmente esse ajuste de lotação, de entrada e saída dos animais. O outro ponto também, de repente numa área, ele quer trabalhar com capim de potencial produtivo maior, também fazendo esse ajuste ele consegue postergar a vida desse capim e lembrar que a pastagem é perene. Então, ele não precisa fazer a reforma. Dando essas condições, cuidando do capim, com certeza ele melhora a produtividade, ele mantém o capim produtivo e vai durar mais tempo, porque fazer uma reforma, o custo, né, da reforma da pastagem realmente é caro, não é fácil pagar esse investimento, então fazer esses ajustes é determinante para o sucesso na fazenda. E para fazer esses ajustes, Daniel, qual que é o principal fator que o produtor tem que estar ligado? Qual que é a primeira iniciativa que ele tem que tomar? Adriano, é entender o que ele tem, qual que é o potencial, né, daquela pastagem, a região relacionada a clima, né, o período das águas, o período da seca, como é normalmente aquela região, e nós estávamos discutindo antes quão seco está agora, o quão difícil é isso. E aí ele entendeu o potencial que ele tem daquela pastagem e passa pelo ajuste de lotação, né? Então, divisão do pasto, levar água, levar mineral e aí treinar a equipe para fazer esse ajuste. Quanto mais ajustado tiver, e outra, quanto menor for a área, mas não podemos sair de um pasto de 300 hectares, 200 hectares, que em algumas regiões acontece, querer dividir para piquetes, né, muito pequenos. Então, divide ao meio, aprendeu, ajustou a lotação, divide novamente. Cada vez que divide, chega a aumentar 20% a 25% o potencial produtivo e você consegue olhar melhor, né, para a pastagem, entender melhor o crescimento dela e fazer os ajustes. Porque se trabalha normalmente, eu tirei os animais, vou voltar com 20, 25 dias. Óbvio que depende da cultivar, desses fatores. Mas o que realmente vai determinar é o desenvolvimento. Até porque, muitas vezes, num momento que o produtor tirou os animais, choveu ou está mais frio, e isso influencia no desenvolvimento. Então, fazendo essas divisões e treinando a equipe, o pessoal que dá o rodeio no gado, que faz o manejo no dia a dia, fazendo esse treinamento vai potencializar e muito, né, a pastagem, melhorando também o desempenho. Não só olhando para a pastagem, mas pensando na fazenda como um todo. Eu dou condição para o capim se desenvolver e melhoro o rendimento, né, o ganho de peso, melhora a oferta de forragem para os animais. Então é um ganho
para toda a propriedade. Daniel, diante dessa situação atípica que a gente está vivendo em relação à questão do clima, muda alguma coisa também para o produtor na hora de traçar sua estratégia para a reforma de pastagem? Com certeza, Adriano. Por exemplo, né, se a gente olhar hoje, né, aqui para o Centro-Oeste, na verdade já deveria ter tido algumas chuvas. O ano passado já veio, né, o verão passado, aí, o período das águas já foi menos chuvoso, teve menos água, então isso influencia na quantidade de água, óbvio, num curicho, num lago artificial que o produtor tem na propriedade. E aquele produtor que agora quer fazer uma reforma, ele não tem condição de iniciar o preparo do solo, por exemplo, porque o solo está muito seco, não tem condições. Então ele precisa aguardar. E o outro ponto é esperar realmente que consiga fazer um bom preparo, que consiga ter a área pronta e com a umidade no solo, porque fazer um plantio, às vezes, às pressas, antecipado, tentando antecipar o plantio, né, com essas temperaturas, a planta é muito sensível no início, então pode acontecer de morrer, né, ficar uma janela muito quente ali, a plantinha morrer. Então é importante estar atento e aí não tem muito o que fazer, tem que aguardar a chuva mesmo para poder iniciar todo o trabalho. Nós temos aí um país com dimensões continentais, tudo bem que a gente tem essa questão climática que está espalhada por todo o país também, com condições atípicas, mas a escolha de uma semente adequada para cada região, o preparo desse solo também faz diferença? Faz, total diferença. Na verdade, a gente tem praticamente a Germpasto, né, a Embrapa aqui de Campo Grande, são cultivares de clima tropical. Porém, também são usados na região sul, que é temperado, se adaptam, algumas mais, outras menos, e aí você tem influência também, tem ano que tem mais geado, tem ano que tem mais frio, enfim. Mas de maneira geral, você consegue usar todos os capins em todas as regiões. Então, você vai trabalhar a questão tanto do clima, pragas. Por exemplo, eu tenho algumas regiões onde eu tenho mais o ataque de cigarrinhas, por exemplo, que aí eu tenho que tirar algumas cultivares que são mais sensíveis. Eu tenho, às vezes, regiões que chovem muito, que eu tenho um solo mais pesado, que a infiltração de água é mais lenta. Eu tenho alguns capins também que têm mais dificuldade. Então, eu tenho que entender isso, onde eu estou. Mas o mais importante é entender onde eu quero chegar. O que eu quero fazer, quanto eu quero produzir, quanto eu vou investir, qual é o nível de fertilidade. E a gente trabalha essa questão de fertilidade, é muito importante, pensando em pastagem, não é pensando em soja, grandes culturas. Porque eu consigo fazer essa reposição de fertilidade ao longo do tempo. A gente costuma dizer que é quase que uma homeopatia, se a gente comparar com as áreas de soja. Então eu consigo fazer isso ao longo do tempo. E o básico para eu fazer esse capim se perpetuar é fazer esse ajuste de lotação, altura, e aí eu vou repondo aos poucos. Mas eu tenho uma área, por exemplo, de integração lavoura-pecuária, eu tenho agricultura. Então eu já tenho o problema de fertilidade resolvido. Aí o que eu preciso é entender qual é o capim que eu vou trabalhar, se eu consigo comprar os animais para colocar naquela área, qual é o sistema que eu vou produzir. Então você tem, muito heterogêneo, né, como o país e aí a gente tem clima heterogêneo e o Mato Grosso do Sul a gente fala, né, parece uma onça pintada, é bastante diverso textura de solo. Então para cada fazenda fazer esse ajuste, mas não é nada muito difícil, muito complexo, é mais realmente entender o que tem, o que o produtor tem, através de uma análise de solo, e entender onde eu quero chegar. E não vai chegar, às vezes, num excelente potencial dentro de 2 anos. É realmente um degrau de cada vez, né? E a base para esse produtor sempre ter capim à vontade é o manejo, é o ajuste de lotação. Sempre importante a questão do planejamento, né? Então nós estamos aí na expectativa da chegada do período com um pouco mais de águas. Para este momento agora, o produtor está iniciando o planejamento. Como que a Germpasto pode ajudar? Adriana, a Germpasto, por produzir a semente, é uma empresa que tem os campos de produção, produz a semente, beneficia e comercializa, ela antecipa, né, a comercialização. A gente trabalha na entre-safra. Então, e nesse momento, né, já começa a aumentar um pouco a demanda, mas ainda trabalha numa condição comercial de preço e prazo de pagamento mais flexível. Então é importante, esse produtor que já tem noção, já definiu, já contratou de repente um terceiro, ou já sabe que vai formar uma área, é o momento dele entrar em contato e aí discutir qual é o melhor cultivar,
qual a melhor apresentação, que tipo de semente, eu vou fazer um plantio a lanço, vou fazer um plantio em linha, como vai ser o meu plantio? E aí eu identifico qual é o melhor tipo de semente e adquiro, garanto tanto o preço quanto o prazo. E o outro ponto importante é, já programo o recebimento. Porque nós estamos falando de um ser vivo, quanto menos tempo ela ficar em condição adversa, melhor. E a Germpaz tendo parceria com diversas transportadoras, nós atendemos o Brasil todo, qualquer quantidade em qualquer lugar do Brasil. Então o produtor que quer formar lá 1 hectare, 2 hectares, consegue adquirir semente e vai receber. E aquele também que tem uma área maior, vai chegar de caminhão, também chega em qualquer lugar. Então é realmente uma oportunidade e o canal, né, que nos leva para o Brasil todo, para justamente esse produtor que tem a área a ser formada, quer reformar uma área, entre em contato com a nossa equipe, discuta, entenda, troque informação para ter essa recomendação da melhor, escolher igual aí na farmácia, qual que é o melhor remédio, né? Então qual é o melhor cultivar? Conversando, entendendo a dor do produtor, nós vamos com certeza escolher a melhor cultivar e faz toda a diferença. Às vezes o vizinho usa um capim e eu uso outro, por conta dos objetivos. Então faz muita diferença e a Germpaz consegue atender, né, como eu falei, qualquer quantidade, em qualquer lugar do Brasil. Então é oportunidade de negócio entrar em contato com toda a nossa equipe. Aí no site também tem o representante, né, nossa equipe espalhados por todo o Brasil. Entrar em contato, solicitar uma visita, olho no olho sempre faz muita diferença na hora de fechar um bom negócio. E esse é o momento certo para você, produtor, que precisa comprar aí, fazer a reforma da sua pastagem para a próxima período das águas. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse os canais de comunicação aí para o pessoal aproveitar. Vamos lá. Tem o nosso site, né, www.germipasto.com.br. Lá tem todas as mídias sociais e tem a relação dos representantes que fazem parte da nossa equipe, de acordo com o estado da região, ou então na nossa central, 67-3389-6700, e de lá nós vamos direcionar o melhor atendimento para os produtores.